Todo mundo sabe que a proteína é bom pra caramba pra massa muscular. E aí uma pergunta que eu recebi lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia lá, me manda a sua que tá aberta. Se eu não bater a proteína do dia, eu perco alguma massa muscular? O quanto dessa proteína eu posso errar e etc. Então, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque você precisa bater todo dia. Bater a proteína, é óbvio. Porém, primeiro de tudo, a gente tem alguns valores de proteína aí que são relevantes para cada cenário. Eu vou tentar dar uma encurtada, tá? Eu aprofundei muito disso no meu curso de dieta, mas eu quero dar uma palhinha aqui para vocês, que é para vocês terem mais ou menos uma noção, porque eu vejo muita gente errando na quantidade de proteína. Tem gente que acha que não bate proteína e está exagerando. Entendeu? Porque 2 gramas quilo, dependendo da pessoa, é um exagero. Então, mais ou menos para vocês entenderem, tá? Uma pessoa que tenha de 40% de gordura corporal para cima, depende do peso dela, lógico. Uma pessoa que tem 40% com 100 quilos e com 150 quilos, tendo a mesma altura, é diferente. Mas vamos colocar que acima de 40%, mais ou menos, tá? Entre 1 a 1,5 grama quilo de proteína já está ótimo. 1 grama quilo às vezes está bom. Às vezes a pessoa está mandando 2, perdendo a oportunidade de mandar carboidrato. Mas não é melhor aumentar a proteína e abaixar o carboidrato? Não, é melhor você manter a proteína no que seu corpo precisa e o máximo de carboidrato mantendo o déficit calórico, porque aí você consegue ter mais disposição, mais energia, treinar mais, e aí faz mais sentido ainda você ter a proteína e você ter, porque quanto mais você render no seu exercício, mais você vai evoluir. E aí nesse caso vai fazer todo sentido entender dessa estratégia. Mas de novo, entre 1 a 1,6. Quando você tem ali de 30 a 40%, mais ou menos falando, de 1,2 a 1,8. Quando você tem de 20 a 30%, aí a gente está falando de 1,6 a 2 gramas quilo. E abaixo de 20% de gordura corporal, mais ou menos a gente sempre vai utilizar 2 gramas quilo, tá? Beleza, Leandrão, então fiz as minhas continhas, né? Eu entendi que essa fórmula é genérica, mas ela me dá uma boa previsão do que é bom de proteína para mim. Agora a pergunta que você está me enrolando para responder é, e se eu não bater essa quantidade, eu perco massa muscular? Galera, o que a gente tem que entender? Essa quantidade é a, vamos dizer assim, a recomendada para você conseguir reconstruir a sua massa muscular, hipertrofiar e tudo certo. Porém, a gente tem que lembrar que existem níveis, estágio, né? Então não é um botão de liga-desliga. Bateu a proteína, não bateu a proteína. Não, nós temos níveis. Se você abaixa essa quantidade de proteína, de repente, você pode recuperar a tua musculatura legal, 100%. Aí para que eu vou jogar um pouco mais alto? Porque você quer, além de recuperar, de alocar esses aminoácidos na tua musculatura, você também quer criar um novo tecido. E aí você sobe, você coloca um excedente de aminoácidos para poder não só reconstruir, mas como construir uma nova região, um novo sítio. E aí, se você tira esse pouquinho, que há mais, você recupera, mas você não cria, você não hipertrofia. Mas você não necessariamente vai perder massa muscular. Então você está com esses valores aí, você reduziu 20%, 30%, você não vai perder massa muscular, mas você pode piorar o teu processo de hipertrofia. Se você reduz para 50% ou menos, aí você pode prejudicar o teu processo já de recuperação, desde que você tenha pau, tá? Que você mande pau no treino. Se você não manda pau no treino, né, meio grama quilo já vai ser suficiente provavelmente. Porém, a gente está falando de um dia. E aqui que mora um grande ponto. Nós temos algumas pesquisas, e boas pesquisas, tá? Bons estudos, que mostram que mesmo a gente quase zerando o consumo de proteína, por alguns dias você não tem uma perda de massa muscular. Uma prova disso é um atleta de fisiculturismo. Leandro, mas eu não sou fisiculturista. Sim, mas você está objetivando algo parecido com ele. Quando a gente quer saber qual que é a melhor performance de um carro de rua, a gente vai se inspirar num carro de Fórmula 1. Então a gente vai olhar o melhor para tentar trazer aqui para a nossa realidade. Então aqui é a mesma coisa. Você vai olhar um fisiculturista, quando ele vai fazer o carb-up, então ele vai fazer um período de off-season, depois um período de pré-contest, e aí quando ele chegar ali 1, 2 dias, 3 dias antes, depende muito do atleta, ele vai jogar o carboidrato lá para cima para encher a célula muscular
com carboidrato. E nesses dias, para ele conseguir comer mais carboidrato, ele reduz a ingestão de proteína. Tem uns até que tira completamente. Manda só um pouquinho para dar um gosto e tal. E você não vê nenhuma perda de massa muscular, muito pelo contrário. E a gente está falando de um cara que tem massa muscular no limite. E isso acontece por quê? Porque o carboidrato ele tem um efeito poupador de massa muscular. Por isso que numa dieta de bulk, você pode reduzir a proteína. E o pessoal faz o contrário, estou em bulk, como eu estou treinando mais pesado, vou aumentar a proteína. Tá errado, é o contrário, você vai diminuir a proteína, porque com mais carboidrato você tem um efeito poupador de massa muscular. Então se você bate o teu carboidrato, a tua gordura do dia, e não bate a proteína, você não vai perder massa muscular. Mesmo reduzindo essa proteína grandemente. Não quer dizer que é uma boa estratégia, não quer dizer que você deve fazer isso. Mas perder massa muscular não vai acontecer. André, mas aí às vezes eu fico 2, 3 dias doente e eu perco massa muscular. Não perdeu. O que você perdeu ali foi glicogênio, porque você não bateu nada. Você não bateu nem proteína, nem carboidrato, nem gordura. Você ficou em déficit calórico, o corpo buscou o glicogênio muscular e aí você depletou. Tanto é que quando você volta a comer carboidrato, em poucos dias você enche de novo. A construção de massa muscular demora semanas. Tudo que você vê de diferença de volume muscular muito rápido, 2, 3 dias, não é nem perda e nem ganho. É variação de provável glicogênio líquido, né? De repente você modulou o sódio um pouco diferente, às vezes você nem percebeu, mas um dia você baixou o sódio, no outro você subiu e tudo isso dá diferença. Inclusive, nunca zero o sódio da dieta. Lembra de procurar Leandro Twin Mais Tema, que tem aqui no YouTube um vídeo explicando tudo sobre o sódio e a importância dele, até mesmo na contração muscular. Mas voltando aqui aos estudos, eles analisam vários dias, e vários dias sem proteína não indicam uma perda de miofibrila com o resto da alimentação correta. O grande problema é que, normalmente proteína, para nós que treinamos, no nosso mindset, é o carro-chefe. Quando o cara chega ao ponto de não bater proteína na dieta, o resto também está errado. Ele não bateu o carbo, não bateu a gordura, etc. Normalmente. Então, isso sim vai atrapalhar. Mas, de novo, por 1, 2, 3 dias, não vai perder massa muscular. Você, por incrível que pareça, você não tem uma grande capacidade de perder grandes quantidades de massa muscular. Né? Aí alguém vai dizer, até porque eu nem tenho mesmo. Não, você tem. E mesmo que você seja um fisiculturista, um cara avançado, não é tão rápido para ir embora. E, de novo, se você sentiu que murchou um pouco, quando você voltou com o carboidrato, com a comida encheu, não é miofibrila, é glicogênio, é água. É outro tipo de coisa que não é a fibra muscular. Fechando então, você se ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias sem bater a proteína, não vai perder massa muscular, mas pode piorar o teu processo de recuperação. Leandro, e aquela história de, olha, quanto o corpo absorve de proteína, quanto que ele aproveita? Eu vou deixar então aqui um vídeo bem interessante, que é uma continuação desse, com algumas estratégias para você maximizar, certo, a tua síntese proteica. O quanto mais funcionar a tua síntese proteica, mais resultados você vai ter. Dá uma conferida aqui.